Como eu falei na aula anterior, estudem pelos slides, acredito que estejam lá no portal de vocês. O Fábio me pediu, eu repassei para ele. A não ser esse último agora, eu ainda não passei para ele, mas vou passar e vocês podem estudar pelos slides para avaliação, tá bom? Então, vamos lá. João Paulo, pode ser pela apostila também? Já foi disponibilizada a apostila também lá, acredito que já esteja lá. Certo. Depois dá uma olhadinha lá no portal de vocês, tudo bem? Bom, vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim, né? Então vamos lá, nossos dois últimos assuntos, né? Que são noções de desenvolvimento econômico e introdução à gestão da inovação. Primeiro assunto, noções de desenvolvimento econômico. Primeiro que, às vezes, a gente não tem um entendimento, ou não é tão comum, se falar desse assunto. Por quê? Porque, além de ser algo cultural, aqui na nossa região, de não ser trabalhado, e até mesmo de nós não nos interessarmos em procurar saber do que se trata, mas na teoria a gente não fala, a gente só conhece na prática. E vocês vão ver um pouquinho aqui, vou passar para vocês o que é que se demonstra quando se está tendo um desenvolvimento econômico na sua região, seja na sua cidade ou seja no seu estado. Então dá para a gente vai começar a perceber o como é visível esse desenvolvimento econômico. E ele é definido como a melhora do bem-estar geral da população, indicado pela elevação dos indicadores quantitativos da economia, tais como o PIB. Então, já puxando com relação ao assunto da aula anterior, quando você tem o produto interno bruto local em crescimento, em abundância, em força, digamos assim, é sinal, ou é um primeiro sinal que está se tendo desenvolvimento econômico aonde você reside. Ainda com base nos exemplos da aula anterior, o mundo cerâmico, né? Então, se por acaso vocês perceberem que as cerâmicas estão numa crescente, a venda está alta, por tabela, a procura as vagas de emprego vão estar em maior oferta, é uma possibilidade ou uma demonstração, desculpa, que está tendo um desenvolvimento econômico desse tipo de produto, que, por tabela, acaba influenciando na localização onde ele é forte. Eu sempre gosto de falar, né, que o ramo cerâmico, desculpa, aqui na nossa região é um desses pilares do PIB aqui, né? Porque quando a gente avalia, embora aqui tenha a agropecuária, o que mais? A parte não só de plantio, mas de trabalho com animais. Então, são fatores que são atividades que fazem parte desse fortalecimento e que quanto mais eles estão em evidência, com força, é sinal que se está tendo um desenvolvimento econômico. Quando se faz o contrário, quando essas atividades principais e maior mercado, maior economia da região está fraca, né, é sinal que a economia não está andando, ela não está crescendo, ou seja, não está desenvolvendo. E tem uma diferença entre crescimento e desenvolvimento. O primeiro deles é mais fácil de ser atingido. Ele pode ser definido como a melhora dos indicadores quantitativos de economia. O crescimento econômico ocorre em momentos de aumento do consumo e produção de bens e serviços, tal aumento pode ser mensurado através de indicadores financeiros, como o Produto Nacional, o PNB, e o Produto Interno Bruto, PIB, né? Exemplo,
o aumento da renda, a redução do desemprego ou o aumento do consumo. Então, quando um desses fatores estão com essas características, ou seja, quando você começa a ter uma renda maior, quando há mais ofertas de emprego quando você pode aumentar o seu consumo por tabela, isso aponta esse crescimento econômico. Quer dizer que esse é o termômetro, não é isso? Esses três são utilizados como termômetros para entender e perceber esse crescimento. João Paulo, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se por acaso eu tiver um aumento de renda, por tabela eu estou vendo uma maior oferta de emprego, mas o consumo de determinado produto, ou uma boa quantidade de produtos é pequeno, se evidencia um possível crescimento econômico? Sim, se evidencia. Não como se deveria, mas quando você tem não só um, mas dois desses três com esses indicadores, é sinal que sim, está tendo crescimento. O ideal, né, digamos assim, o que se aproxima mais da perfeição de crescimento é quando se estão os três com essas características. Aí é sinal que o negócio realmente está muito bom para a nossa economia local, né? Eu digo local, né, porque isso não só aponta a realidade Brasil, mas voltando lá para o que a gente estudou nas aulas anteriores, a microeconomia nossa aqui é o que mais chama a atenção, né? O que a gente vê com mais, digamos assim, velocidade, né? É mais fácil a gente observar na nossa microeconomia do que na nossa macroeconomia. Não que na macroeconomia a gente não consiga também perceber, mas a microeconomia local, né, fica mais fácil a gente evidenciar e perceber como está tendo esse crescimento. Alguém solicitou entrar? O crescimento econômico... já falei. O desenvolvimento econômico se trata, já falando da questão do desenvolvimento, se trata de um conceito mais abrangente. Pode-se dizer, portanto, que o desenvolvimento abrange o crescimento econômico. Não há desenvolvimento sem o crescimento. Porém, nem sempre que há crescimento, pode ser considerado que existiu um desenvolvimento. Aí sim, aí você está crescendo, mas não quer dizer que está desenvolvendo. Para isso acontecer, aí a gente tem que levar em consideração, para perceber esse desenvolvimento econômico, é o quê? Distribuição de renda, como estão esses indicadores, quais as expectativas de vida e a segurança e grau de liberdade econômica. Interessante que, embora aqui eu fale do crescimento econômico, que é aumento de renda, redução do desemprego ou aumento do consumo, já para você evidenciar que o crescimento econômico que está tendo impulsiona um desenvolvimento econômico, a gente já vai levar em consideração já outros indicadores: distribuição, expectativa, segurança e grau de liberdade econômica. A questão de um desses indicadores aqui, que no Brasil, aí, independente da situação econômica que a gente esteja, esse segundo item, a expectativa de vida no Brasil, ela aumentou. Então, digamos assim, João Paulo, é um sinal de desenvolvimento econômico? No meu ver, sim, não tão chamativo no sentido de demonstrar com outros resultados o quanto esse desenvolvimento está tendo. Mas a expectativa de vida do brasileiro, ela subiu, se não me engano, nos últimos 6 anos. Ela deu um pulo para a expectativa média de vida de 72 anos. Para quem tinha 67, se não me engano, subir assim 5 anos, é um aumento bem considerado. Então,
demonstram pequeno desenvolvimento econômico. Teorias a respeito do desenvolvimento econômico. Existem duas principais correntes atuais na teoria do desenvolvimento econômico. A primeira deriva da teoria clássica. Vai espirrar. E as suas variações, tais como a teoria neoclássica e o neoliberalismo. Esta corrente crê no avanço do comércio, da liberdade econômica como a chave para o desenvolvimento. Esse desenvolvimento se daria principalmente através do aumento... Eita, gente, desculpa, avisei. A sinusite hoje está atacando. Está perturbando. E começou já no fim da tarde. Como é que pode aparecer logo agora? Falei onde? Essa corrente crê no avanço do comércio e da liberdade econômica como uma chave para o desenvolvimento. O desenvolvimento se daria principalmente através do aumento da produtividade dos fatores de produção. Os principais expoentes desta teoria são os Estados Unidos e a Inglaterra. Então, uma análise que a gente começa a se perceber do que pode realmente dar certo. Aqui não vou entrar na situação de dizer que uma teoria está certa e a outra está errada. A gente vai se basear. Se essa primeira teoria, que é a clássica, ela tem as variações entre a neoclássica e o neoliberalismo, é onde se trabalha o desenvolvimento econômico de duas potências, Estados Unidos e Inglaterra. João Paulo, nosso país não poderia se espelhar nesse tipo de análise de desenvolvimento econômico? Poderia. Só que sempre a gente vai, digamos, esbarrar na nossa cultura, na nossa forma de pensar. Eu brinco muito, uma forma de brincar, de falar o seguinte: para o Brasil mudar, né? Acho que eu já falei anteriormente, em outra disciplina, mas para mim o Brasil mudar, a brincadeira que eu faço, era voltando no tempo para evitar que os portugueses nos colonizassem e quando a embarcação lá da Holanda estivesse passando, um índio, a gente vestisse de índio e jogasse um negócio para que eles vissem que aqui realmente podia ser colonizado e não passar direto. Porque, querendo ou não, a forma da nossa economia, ela já começou errada desde o descobrimento, né? E era uma economia que o que se era aqui, o que se era, digamos, captado aqui, não ficava aqui no Brasil, ia para onde? Para Portugal. Então, é uma forma já errada de se analisar e de se fazer a economia local. Mas essa seria uma, ou então a mais drástica, jogasse uma bomba atômica e colonizasse o Brasil de novo. É uma cultura muito enraizada, uma forma econômica de se trabalhar bastante, eu não vou dizer errada, mas longe do que se deveria. A outra corrente do desenvolvimento econômico deriva das ideias do keynesianismo, né, que a gente já falou na aula passada. Essa corrente acredita que o Estado deve ter um maior papel como indutor no crescimento econômico, como, por exemplo, a elevação à demanda agregada para frear o desemprego. Um exemplo de país que cresceu com a intervenção do Estado na economia é a China. Discute-se, porém, se a China teria atingido um crescimento ou o desenvolvimento econômico. No Brasil, de certa forma, se assemelha, ou, digamos assim, essa teoria, ela é levada mais em consideração. Porque, assim, repetindo, não estou dizendo aqui que é certo ou que é errado, mas na nossa mentalidade, ou então se eu fosse perguntar aqui a vocês,
quem deve ser o responsável para se ter mais emprego? Acho que todos iam dizer assim, o governo, seja ele municipal, federal, ou municipal, estadual ou federal. João Paulo, então você concorda que essa teoria está certa? Não estou dizendo que está certo nem que está errado, mas a nossa forma de pensar é essa, que a gente obriga ou a gente discute a incapacidade ou a capacidade do governo não conseguir diminuir essa elevada taxa de desemprego. É algo a se pensar, é algo a se analisar, e que cada um aí vai ter sua ideia, se é certo ou se é errado. Para discutir se é certo ou se é errado, aí a gente teria que ter um estudo, um trabalho de outra forma de se ver, de se falar da economia. Então, na hora que a gente coloca uma responsabilidade econômica para o governo, em uma das três esferas, para esse exemplo, né, para a questão de frear o desemprego, será que por tabela é só uma obrigação, é só a obrigação por parte desses governos ou nossa? É outra situação para a gente conversar, mas vamos passar um pouquinho. Mas vocês estão entendendo que, se a gente for analisar dessas duas teorias, a que mais se aproxima para o que acontece no Brasil é essa das ideias do keynesianismo? Vamos lá. Introdução. Já para primeiro, como eu disse que os assuntos eram muito pequenos, né? Já encerramos a questão do desenvolvimento econômico e vamos falar da introdução à gestão da inovação, que, por tabela, é reflexo, e eu até já falei em aulas passadas, da mudança que a tecnologia traz para dentro do mercado atual, que já trouxe no passado, né, há um certo tempo, desde a crise de 1929, a crise econômica, mas também, mais atualmente, eu até dei o exemplo da questão da inovação, de inovações, né, a questão do ramo cerâmico, eu dei o exemplo lá da cerâmica, lá da minha família, que passou por um processo disso. E que, para você ter esse trabalho de inovação, por tabela, a sua economia tem que estar não só numa crescente, mas também desenvolvida. Se você não tiver essa realidade, você não vai conseguir inovar. Então, como é que eu vou fazer essa gestão dessa inovação? O que é que tem que se fazer? Em que etapas eu vou trabalhar ela, né? Então, primeira coisa é que é um conjunto de processos, a gestão da inovação é um conjunto de processos e atividades baseadas em fundamentos que permitem que a inovação possa ser contínua em organizações. Isso quer dizer o seguinte: inovar não é você inovar agora, essa gestão, quando a gente trata de gestão de inovação, não é você inovar algo agora e pronto, parar. Não. Você sempre tem que estar buscando novas formas de inovação. Se você inovou, sei lá, se você trabalha com fabricação de cadeiras, se você inovou na forma de fabricar com equipamentos para que melhorasse ou tivesse mais agilidade na hora da fabricação da cadeira, beleza, você conseguiu uma inovação. Mas aí você já tem que pensar em uma nova forma de inovação. Se é no mesmo setor que você já inovou antes, tudo bem, ótimo, você vai dar uma sequência de evolução, digamos assim, de inovações no determinado setor da sua empresa. Se não é lá, você pode ir para outro setor, fazer um novo tipo de inovação. O que mais deve chamar a atenção e importar, as empresas se importarem, é que isso é algo contínuo. Eu vou inovar X situação, inovei e pronto, parei por ali. Não. Eu tenho que sempre buscar. E essas empresas primeiro, as empresas que não inovam, elas vão ficar para trás do mercado.
mais cedo ou mais tarde, dependendo da atividade que ela exerça, ela já ficou para trás. Sei lá, se a gente for pegar o exemplo de cerâmica. O exemplo de cerâmica, para quem não tem, o chamado forno contínuo, que é um forno que você vai colocando o material lá pronto para ele passar pelo cozimento, né? Ele nunca para, você vai reabastecendo ele direto. Então, ele tem uma sequência de queima maior. Ou se você não tem uma estufa, nesse período, né, que a gente achava que ia ser chuvoso, mas nesse período que está tendo essas chuvas, se você não tem uma estufa para secar o material, para poder ter o material seco mais rápido e poder queimar ele, então, se você não tiver essas duas situações, você já começa a ficar para trás. O porquê que de ainda não estar para trás? Porque para esse ramo ainda permite as empresas não terem essas situações ainda, porque a procura ainda é alta, ainda está boa, não vou dizer alta, né? Mas ainda tem procura, independentemente de onde seja que você vá buscar tem a oferta do material, mas às vezes talvez essa empresa, por não ter essa estrutura de uma estufa, de um forno contínuo, ela pode ter um preço menor, não sei, pode ser uma forma dela ainda sobreviver no mercado, é uma opção. Mas é uma coisa que, por tabela, aí vou aproveitar a fala e dizer o seguinte, tem inovações que elas são necessárias e outras que são obrigatórias, não só para a empresa se manter firme e forte no mercado, mas também por algumas obrigações que nesse caso do ramo de cerâmica, é forçada por outros órgãos, digamos, né, que é a questão do IBAMA. O IBAMA, junto com o IDEMA, são os órgãos que fiscalizam esse ramo de cerâmica, um dos dois, né, ou dois dos que existem, eles estão obrigando as cerâmicas, foi prorrogado esse prazo, mas se não me engano, a partir de 2024, 23. Eu vou trabalhar com 2024, que houve uma mudança do ano, mas a partir de 2024, as cerâmicas que não tiverem um forno contínuo, elas não vão poder funcionar. João Paulo, por quê? Porque o forno contínuo, ele, depois que ele está aceso, ele não necessita de uma grande quantidade de material da matéria-prima que é utilizada para queimar, ele já não precisa de uma grande quantidade. Lenha, né? Aqui na região se trabalha muito com lenha nas cerâmicas para queimar material, colocar nos fogos. Então, só para vocês terem uma ideia, um levantamento feito anteriormente, há uns 8, 10 anos, que é o que eu ainda tenho mais de conhecimento da realidade, durante um mês que uma cerâmica produzisse na faixa de 800 mil peças de material, né? Seja tijolo ou lajota, né? Vamos ficar com essas duas formas. Ele gastava-se em torno de 50 a 60 mil reais para se queimar esse material. De quê? De lenha. Com o forno contínuo, essa despesa, ela praticamente cai para a metade. Já se tem estudos mais atuais que, dependendo da matéria-prima que você for utilizar para queimar, esse valor cai mais ainda. Então, vocês imaginem aí, o porquê que o IDEMA e o IBAMA estão em cima desse tipo de inovação. Se você tem menos, vai poder utilizar uma menor quantidade de lenha, por tabela, o desmatamento vai ser menor. Então, é uma forma
de que seja necessário que seja necessário essa inovação. Isso para lenha, né? Mas tem, para terminar o assunto do material, da matéria-prima, se utilizam bucha de coco. O coco, né, depois que ele é aberto, aquela buchazinha que tem dentro dele, é utilizado também para queimar material, queimar tijolo, telha, etc. Não só a bucha de coco, como pó de serraria, também ser utilizado para queimar. Tudo isso são adaptações nesses fornos contínuos que se faz para que se capte esse tipo de matéria-prima, né, para queimar, para que seja utilizado para queimar. Então, isso é uma forma de forçar inovação dentro de uma empresa. Então, se a inovação já é importante para o crescimento, o desenvolvimento econômico, ela é importante para se manter no mercado. E no ramo cerâmico, ela está sendo obrigada, né? Isso é um tipo de inovação, né? Já falei aqui em outras aulas de outros tipos de inovações que se podem fazer e que foram se feitas, né? O exemplo que eu dei lá da empresa da minha família, cerâmica, o processo de inovação que foi feito. Para vocês terem ideia, não sei se eu já comentei com vocês, mas tem cerâmicas que produzem uma mesma quantidade de material que as daqui produzem. Um exemplo, produzir 60 mil tijolos por dia. Tem cerâmicas em outros estados, principalmente na região sul, no Paraná, também é uma atividade muito forte. Eles conseguem trabalhar e produzir essa quantidade de material ao todo, juntando a parte administrativa, fabricação, queima, venda, tudo. A cerâmica consegue trabalhar com até, no máximo, 25 pessoas, produzindo essa mesma quantidade de material. Por quê? Porque lá é praticamente tudo informatizado, robótico. Desde do material que sai do material que sai da máquina, na hora que ele é produzido, vai para a estufa, já é em carrinhos, já ficam na posição, naquela quantidade que é abastecida, ele já sai para a estufa, para a secagem. Quando ele está seco na estufa, já sai nos carrinhos direto para o forno contínuo. Quando ele está no forno contínuo lá, que ele está pronto, aquele carrinho, ele já sai para o setor de resfriamento. Dali ele já sai para o setor também puxado, como fosse um trilho, para o setor de armazenagem, onde vai ser vendido. Aí lá já tem aquelas empilhadeiras que pegam a quantidade do material para colocar em cima do caminhão ou do onde for transportado. Então, é uma realidade que para a nossa região, falando ainda dessa questão das cerâmicas, vai demorar um pouquinho, eu acho que vai acontecer. Você rodar uma cerâmica, produzir quase 1 milhão de peças por mês, por ano, né? E você só necessitar de, no máximo, 25 funcionários, desde a gestão da parte administrativa até o operacional, é uma demonstração de inovação enorme, muito, muito grande. Controlar esse processo e suas variáveis, como fundamentos e atividades, é chamado de gestão de inovação. Então, a gente já vem falando, né? Um pouco da história, o começo de se trabalhar a gestão de inovação foi no início do século XX, então, quando realmente chegou o chamado boom tecnológico,
Eu sempre gosto de dizer que o século XX mudou muito, muito, muito como se gerencia empresas. Não só a parte de organização, de visão gerencial, mas com a tecnologia, com a implantação dessas inovações, mudou muito o mercado. Às vezes, talvez aí, para quem tem mais de 30 anos, pode parar para pensar um pouquinho. Caramba, uma loja de supermercado. Não. Eu ia fazer a feira com meus pais, a forma de se comprar era assim, como tinha as balanças lá para pesar a carne, como tinha as balanças para pesar fruta, verdura, e hoje eu adulto vou fazer uma feira no supermercado, e hoje eu vejo a quantidade de tecnologia que tem, de inovações que se tem, né? Isso eu estou falando de lá, né? Eu já citei aqui em aulas anteriores a questão que existem aplicativos, né, que você consegue fazer a feira, né, sem sair de casa. A gente até brincou, né, que tem situações que o bom é você ir mesmo para a feira para comprar a parte de fruta, verdura, né, para pegar o produto mais fresquinho, mas as inovações vieram para mudar. Então, no início do século XX, no começo do século XX, foi quando, de fato, houve comprovação de que se tinha, com grande força, essa gestão da inovação. Só que entre 1930 e 40, o economista austríaco Joseph Schumpeter identificou a inovação como um fator significativo para o crescimento econômico. Então, se ela, de fato, começou com força no início do século XX, mas lá, século 30, 40, foi quando se começou a perceber o que seria, o que poderia se tornar essa gestão de inovação. Então, além de você melhorar, digamos assim, o que a empresa pode apresentar, né, por tabela, é algo que vai junto, né, que é o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico. Então, gestão de inovação, por tabela, ela vai, digamos que, associada ao crescimento econômico. E a inovação era vista ainda como um processo individual e resultado de uma combinação de inteligência, experiência e intuição. Depois da década de 80, ganhou força a visão de que a inovação exige envolvimento das pessoas dentro da organização. Como é que eu vou inovar dentro da minha empresa e as pessoas os colaboradores que eu tenho nela não participam, não se envolvem com essas inovações? Algumas inovações, eu sei que acabam vindo e forçando uma substituição de pessoas, principalmente quando se traz inovações na parte de robótica. Eu sempre gosto de utilizar de dar um exemplo, né? Eu já falei para vocês que tem um filmezinho que eu já assisti, que é Fábrica de Chocolates, que ele é um pouquinho do que é inovação dentro de uma empresa. No início lá do filme, o pai do garotinho lá, que ganha lá para ser sócio do dono lá da Fábrica de Chocolates, ele trabalhava na fábrica e ele é demitido. Ele é demitido porque a função que ele fazia lá, em determinado setor da fábrica, de um determinado segmento da fábrica, né, era fechar não me lembro o que era fechar um tipo de dispositivo lá, manualmente. E, com a inovação, ele foi demitido para ser colocado no canto dele um braço mecânico, que fazia o mesmo movimento que ele. Quais eram as vantagens da inovação? Nesse caso, você não ia perder tempo com um funcionário que ele poderia se cansar, ele poderia trabalhar por mais tempo, o braço mecânico, ele não iria lhe cobrar hora extra, você ia ter uma inovação
ia ter o investimento, mas em um certo espaço de tempo seria compensado, né? Só que, ao mesmo tempo, essa inovação que foi apresentada lá no filme, no final ela mostra outro tipo de inovação. Opa, peraí, eu substituí uma pessoa por um braço mecânico, mas quando o braço mecânico der problema, o braço lá robótico der problema, quem é que vai consertar? É um robô? Não. Aí, no final do filme, o pai lá do menino, ele é contratado de volta para ele ser o mecânico do braço quando o braço der problema. Então, são inovações que vêm, só que, por tabela, podem influenciar para o crescimento de outras situações. Então, é o entendimento da gestão de inovação, de que, como eu falei anteriormente, que é sempre ter uma continuação, então inovou no braço robótico, mas por tabela, o ser humano, né, também cresceu para inovar e ele fazer a manutenção, digamos assim, do braço robótico. E o porquê a gestão da inovação surgiu, né? Para permitir que as empresas inovem de maneira sistemática, em vez de deixar a questão ao acaso. Empresas que não inovam são eventualmente separadas ou superadas, direta ou indiretamente. Um exemplo, né, é a substituição do táxi pelo Uber. Isso aqui é uma forma de inovação que veio, muitos achavam, principalmente para quem trabalhava nesse serviço de táxi, não vai dar certo, porque você não vai ter respaldo, confiança, garantia no serviço. Só que, por tabela, outra situação, essa inovação trouxe para quem necessitava desse serviço um fator importante, que foi o custo ou a despesa. Você poder, primeiro, escolher quem você chamar, a hora que você chamar e por um preço menor. A comparação, se você... Aqui não tem, né? Aqui em Açu não tem. Deixa eu dar aqui um exemplo. Pronto, em Natal, se você sair ali Se você sair ali do Natal Shopping para ir para Ponta Negra, se for de táxi, você vai pagar na faixa aí de uns 30, 40 reais. Se você for de Uber, eu posso estar enganado na tarifa, mas se você for de Uber, você gasta praticamente a metade. Lógico que, assim como o táxi tem a questão que tem a bandeira, né? Determinada hora o preço do quilômetro aumenta, a questão do Uber também tem. Quando está em horário de pico, que tem muito chamado de Uber, a tarifa também dele aumenta. Mas, mesmo assim, é um tipo de inovação que veio e que ninguém estava nada, achou que não ia dar certo e ficou. E hoje, eu digo hoje, né, de pouquinhos anos para cá, tem taxistas, por incrível que pareça, que rodam de manhã até a tarde, início da tarde, nos seus táxis, né, aquelas empresas e tal, e quando é do fim da tarde para início da noite, eles vão rodar de Uber. Então, para vocês verem como foi uma inovação que veio e que mudou a realidade, principalmente dessas pessoas que prestam esse tipo de serviço. E assim se vai, com tipos de inovações, com tipos de trabalhos que vem, a gente acha que não vai dar nada, fica e vai se, digamos, se perpetuando, vai se aumentando, né? Definição de inovação em empresa, né? A sua definição pode ser diferente de acordo com a época e o autor. Inovação é, segundo digamos, uma empresa que trabalha com esse serviço, que é de inovação,
Inovação é a implementação de ideias que geram valor para o negócio. Equipe Aevo, essa empresa é uma empresa que trabalha exclusivamente com inovações, especificamente na área de tecnologia, voltada para a internet. Então, são formas é uma forma de você entender como se fazer inovação em empresa, né? Você pegar aí uma ideia e fazer daquela ideia gerar um valor para a empresa. Lógico, não pode ser um pensamento comum, muitos não já seria isso, seria, mas tem pessoas que inovação entendem como algo que não seja corriqueiro, que seja algo diferente. E nem sempre a inovação é algo diferente. É só uma forma, digamos assim, não usual de se fazer. Não é que ela seja estranha. É algo que você utiliza de forma não usual. Deixa eu tentar aqui dar outro exemplo aqui de inovação. Deixa eu ver. Sei lá, no ramo de venda de calçados. Venda de calçados sempre se foi de maneira presencial, né? Mais que normal, todos nós queremos ir numa loja para poder experimentar o produto, calçar, ver se é confortável, se fica no tamanho, ver se fica na altura que a gente gostaria. Ó, uma forma de você vender o calçado foi pela internet, é uma inovação. Bom, Paulo, mas não já se fazia isso? Quando se iniciou a venda de produtos pela internet, calçados foi um dos que, no início, teve barreiras. Por quê? Porque nossa cultura é de pegar o calçado e provar, né? Experimentar, botar no pé. Muita gente não pedia, vou comprar calçado pela internet. Quem já viu? Talvez vocês mesmos já tenham usado essa frase. Se não usaram, viu alguém muito próximo falar isso. Não se compra calçado pela internet. Lógico, João Paulo, por quê? Porque quais eram os riscos, ou ainda quais são os riscos, né? De você comprar, achar que o calçado era de determinado tamanho, e quando chegou, era menor. Aí, em sua maioria, agora, né, você consegue devolver o produto, ou pegar outro, ou ser reembolsado. Mas eu falei na aula passada eu falei a questão de, hoje a gente compra, e quando a gente vai olhar os tamanhos, vem com os centímetros, né? Até eu falei na questão de roupa, né? De camisa, que antes era só PMG, ou PMGG, ou PP, MGG, só que agora, além de ter além de ainda continuar com essa nomenclatura, ele agora vem com camisa M, aí bota lá, de tantos centímetros de comprimento, tantos centímetros de largura, que é para a gente poder se basear de fato no tamanho, na dimensão daquele produto. Porque se fosse manter no PMG, esses 3 tamanhos, tem fabricante que faz o seu P com tantos centímetros, já o outro fabricante já faz o P com uma quantidade de centímetros maior. Então, para não haver essa mudança, né, na forma de fabricação, de acordo com quem fosse vender o produto, eles agora estão colocando os centímetros. Então, é também uma forma de inovar a sua venda. Falei de calçado, acabei terminando falando de camisa, que é uma forma de inovação. Se você inova se era vendido apenas com os tamanhos, PMG, inovaram agora colocando os centímetros. É uma coisa simples, só que foi diferente. João Paulo era bicho de 7 cabeças se vender
nas vendas online e colocar dessa forma como é agora as camisas? Não, mas ninguém tinha se atentado para se fazer dessa forma. E alguém inovou e começou a fazer assim. Vocês estão conseguindo entender essa questão da inovação? Sim. Espero que sim. Capacidade de inovação em qual nível? Capacidade de inovação em qual nível inovar na sua empresa? Então, vamos parar para pensar um pouquinho. Como a gente vai inovar? De que maneira? Vamos inovar devagarinho ou vamos chegar inovando de forma já monstruosa? Não. Vamos entender os níveis ou as formas de como se deve inovar. Vai precisar de ideias diferentes, dependendo do horizonte no qual sua empresa precisa de mais atenção. Primeiro nível é o aprimoramento do que já está funcionando na sua empresa. Esse nível está muito interligado com o conceito de inovação incremental. Será que o que sua empresa faz já está quase 100% otimizado? Aí a gente pensa um pouquinho. Vocês aí que trabalham, que têm empresa, ou que trabalham em empresa com uma função de maior gestão, pense um pouquinho. Será que aquilo que a gente já faz, o que vocês já fazem, já é o top? O primeiro nível, é o primeiro nível a se analisar, né? Segundo nível, atacar novos negócios com base em mercados que a empresa já domina. Então, nesse nível, você precisa entender quais são os mercados que são semelhantes ou iguais aos que você já atua e pensar em materiais de explorar essas novas possibilidades. Por isso, é importante o domínio do mercado principal para poder entrar nessa fase. Peraí. Eu vendo açaí. Tem uma açaiteria, eu vendo açaí. Mas eu estou observando que acho que eu vou começar a vender. Eu sou forte na venda de açaí. Eu tenho uma venda muito, muito, muito boa. Mas agora eu vou começar a vender sorvete. Vou fazer um teste em vender sorvete. João Paulo, mas um não vai atrapalhar o outro? Vamos tentar. Eu já sou forte. E o meu produto aqui, açaí, é muito, muito bom. Vende muito bem. Não só em quantidade, minha rentabilidade é alta, meu faturamento, vamos tentar sorvete. Ah, mas espera aí, sorvete pode atrapalhar. Vamos trabalhar com shake, vamos vender shakes, vamos vender, sei lá, junto com a venda de açaí, vamos montar uma venda de salgados. Aí esses salgados a gente vende tipos de salgados diferentes do que é vendido na região, ou os recheios diferentes, uma massa diferente. Vamos atacar, vamos explorar essas possibilidades. E aí, é a questão de analisar. Vou falar por mim. Às vezes, eu gosto de fazer essa misturazinha, né? Ou vou tomar um açaí, aí pego lá um salgado, vou fazendo a mistura do doce com salgado. Não sei se aqui alguém já fez isso ou faz, se gosta. Mas, sei lá, é uma ideia que eu tive aqui, um tipo de inovação que pode dar certo. João Paulo, para você vai dar certo, mas será que para o mercado dá certo? Explore. Faça essa análise de segundo nível. Terceiro nível, essa é a fase das hipóteses a serem testadas, ideias mais arriscadas que precisam ser validadas. O investimento feito para ideias desse nível é mais voltado para a experiência ou experimentação, e uma vez que as ideias dessa fase são validadas, podem se tornar os novos produtos que vão ser decisivos para o futuro de sua empresa. Se no segundo nível você já está entrando com novas ideias e se acertou que podem se trabalhar com a sua atividade principal, aqui não, aqui você já dá uma arriscada, né? Uma tentativa de algo que pode, no caso, né, mudar o foco ou a forma de rentabilidade da empresa.
que é o investimento. Risco alto. Vai dar certo? Não. Aí se entra a questão de você fazer as experiências, de fazer os testes, de você analisar o mercado. Não é você investir, eu vou, sei lá, eu vou ter uma açaíteria e vou, na mesma empresa, eu vou vender, deixa eu ver o quê. Vou vender espetinho. Estou aqui citando, estou aqui fazendo suposições, né, dando os exemplos. Vou começar a vender espetinho na açaíteria. Pô, peraí, será que vai dar certo vender espetinho no mesmo local que você já vende e é bom em açaí, em venda de açaí? É um risco. Vou investir. Vou investir como? Se era para vender, se é para vender, vou começar, sei lá, preparando 50 espetinhos por dia. Vou fazer o teste. Vou ver quanto é o custo, quanto é a despesa, vou fazer o teste. Está saindo bem. Aí, às vezes, como aqui eu coloco, né, ela pode se tornar algo futuro na empresa, esse tipo de terceiro nível, essa forma de se investir. Coloquei o espetinho para vender, aí alguém já está me perguntando, não sai uma bebidazinha, não sai um tira-gosto, né? Vou beber, vou ter um tira-gostozinho lá, sei lá, um filé com fritas. Aí você já começa a fazer a análise, vai pensar que não, quando viu que quando você analisou, experimentou, deu resultados, está dando resultados, aí você investe com mais força. Investiu com mais força, pensar que não, antes você era conhecido, sei lá, JP do açaí, agora é espetinho do JP, não é? Espetinho e açaíteria do JP. O espetinho já começa a vir primeiro, porque já está mais forte aquela venda. Tudo a questão de se análise, de se fazer análise, de se vai investir, validar o investimento, não vai investir, pega um valor considerado, joga dentro do negócio, sem ter uma calma. João Paulo, mas às vezes o investimento que foi feito foi para justamente dar um boom, dar um sacode, a empresa dar um gás. Nem sempre isso é bom. Você analisando. Lembra do que eu falei lá em aulas passadas, do plano de negócios? Faça um plano de negócios, analise o mercado, analise seus concorrentes. O meu exemplo aqui, vou trabalhar vendendo espetinho. O que é que eu posso fazer de diferente no meu espetinho? Pode ser a quantidade de pedaços de carne lá no espetinho, pode ser a qualidade da carne, pode ser o preço. O que é que eu posso fazer de diferente? Então, tudo tem que ser analisado, eu gosto de dizer, plano de negócios. Façam, trabalhem, tentem plano de negócios. Pontos do desenvolvimento da gestão de inovação. É preciso desenvolver fundamentos que garantem o desenvolvimento de um processo de inovação contínua. Quais são os principais pontos de desenvolvimento que a sua empresa pode precisar para ter um ambiente mais propício à inovação? São vários. Começando, aprendizagem organizacional. É a capacidade da empresa de não cometer os mesmos erros do passado, entender o perfil dos próprios trabalhadores, perfil dos clientes e peculiaridades do mercado. Então, eu acho que um desses principais aqui, dentro dessa aprendizagem, é os erros do passado. Já que eu falei de investimento, o investimento que eu fiz no ano passado, deu resultado? Não deu. Esse ano eu vou fazer o mesmo investimento? Não. Cultura de inovação. A cultura de inovação está ligada à liberdade individual, que os colaboradores têm para tomar iniciativas que podem gerar valor para a empresa. Colaboradores aqui é o popularmente chamado funcionário, né? Então, o que é isso?
Se você tem na sua empresa um quadro de colaboradores, tente observar e escutar as ideias que eles estão dando. Ideias que podem melhorar em muito a empresa, seja em uma nova inovação ou numa inovação que foi colocada e que ela pode ser mudada a forma de ser trabalhada. Como? Aí tudo tem que ser analisado, se ver aonde você está inserido. Estratégia orientada à inovação. Só com relação à liberdade individual aos colaboradores, essa questão de você dar essa liberdade, não é também assim, vou escutar João Paulo, que é meu funcionário, e ele está dizendo que eu devo agora, em vez de vender dividindo em 4 vezes com juros, eu vou vender agora em 10 vezes, a partir de 10 vezes é que eu boto os juros. Opa, peraí. Isso está certo? Isso vai dar resultado? Isso é bom para a minha empresa? Não é assim, vou escutar a ideia, estou dando aqui um exemplo, uma ideia de de inovação dentro da minha empresa, do meu colaborador e pronto, vou escutar, vou acatar. Não. Escute e faça análise para saber se é compatível com a realidade da empresa aquela ideia, né? Estratégia orientada à inovação. Entende-se que a inovação é a ideia implementada que gera valor para o negócio. E a geração de valor é dada de diferentes formas. Então, ela culmina em mais dinheiro entrando ou em mais engajamento dos colaboradores do negócio. Aqui é interessante. Alguns podem ver essa frase e entender assim, mais engajamento. João Paulo está querendo dizer que é aquele chamado funcionário que veste a camisa. Sim, pode ser, ou é. Só que tem alguns que vai dizer, não, ele está querendo dizer que é aquele que baba a empresa, o chamado babão, né? Não é assim. Lógico que o entendimento, quando a gente faz a fala de, fulaninho é um babão da empresa que ele trabalha. Às vezes, a gente interpreta uma dedicação, um engajamento dentro de uma empresa, a gente acaba vendo esse engajamento de forma errada, interpreta como um babão, mas não é. Lógico, João Paulo, que quer dizer que você não sabe que existe aquele que está dentro de uma empresa e vê os erros da empresa e está ali defendendo. Não, aí a gente pode até entender e interpretar que seja. Mas, se você não tem dentro do seu quadro pessoas que não se dediquem, que não vistam a camisa, né, que não tem esse engajamento dentro do seu negócio, você não vai ter nunca uma sequência de gestão de inovação. Por quê? Ele vai vir aquela inovação, ele não vai se interessar e não vai dar continuidade dentro do processo da empresa. Tem pessoas que, aqui eu não vou citar nem empresas, lógico, nem também nomes, mas aqui na nossa região tem pessoas que... Opa, vou pegar aqui. Tem pessoas que perderam o emprego porque quando foi colocado uma inovação dentro daquela empresa que eles trabalhavam, principalmente a uma determinada quantidade de anos, eles perderam o emprego porque não se adequaram ou não se engajaram naquelas inovações. Um exemplo, sei lá, empresas que antes trabalhavam com venda de eletrodomésticos e no final do mês pagava o salário e se o funcionário vendesse algo, dava uma comissão. Aí, determinadas empresas eram o seguinte, vamos inovar agora aqui na forma de colaborador, de
remunerar os colaboradores, que é o quê? Eu vou pagar comissão. Não vou mais pagar salário fixo no final do mês e vou pagar comissão. Essa forma de inovar digamos, a remuneração dos funcionários era uma tendência de forçar o funcionário a se dedicar mais na empresa. De quê? Talvez aqui alguém já tenha passado pela seguinte situação: indo em determinado comércio, antes, quando não era essa forma de remunerar os funcionários. Você entrava na loja, saía, não tinha um colaborador que viesse falar com você. Perguntar o que você queria, o que você estava procurando, nada. Você entrava, saía, não comprava nada. Por quê? Eles não estavam preocupados. No final do mês ia ter o salário deles, não iam se dedicar. Na hora que mudou essa forma, inovaram na forma, digamos assim, de remunerar esses funcionários que trabalham com vendas, fizeram com que eles mudassem. O quê? Eles terem mais conversa com os clientes, se apresentarem, quererem puxar mais informação dos clientes. E, voltando para o que eu falei, que muitos perderam o emprego porque eram pessoas que tinham um perfil que não era de chegar e interagir com o cliente. Ele estava ali, se o cliente procurasse ele dizia, tem essa cadeira para vender, é X e tanto. Ia lá, ele fazia a venda, o cara pagava, no final do mês aquela cadeira que ele vendeu, ele ganhava uma comissão, mas já estava garantido o salário dele. Ele não estava nem aí. Na hora que mudou, ele não tem essa percepção ou o jeito de prestar o serviço agora de maneira inovadora, né? Foi demitido. São formas de você inovar dentro de uma empresa. E se você não tem pessoas que façam esse serviço e se dediquem, há uma tendência que é não só essa forma de inovar, que seja a remuneração, outras formas de remuneração, de inovações, esses colaboradores também não vão querer participar. Uma forma de inovar agora com a pandemia, a questão de vendas, foi o quê? A venda online. Talvez vocês conheçam aí amigos, parentes, colegas que trabalhavam de vendedor em determinada loja. Como a loja teve que fechar, porque não era atividade essencial, eles tiveram que ir para onde? Para o celular, para as redes sociais, vender. Tiveram que inovar a forma de vender. Por tabela, vender para poder ganhar sua remuneração no final do mês. Liderança comprometida com a inovação, né? Existe uma frase comum quando se trata de liderança e pipeline: metade do seu sucesso é o seu sucessor. A liderança é tão importante em vários aspectos que talvez não caiba em palavras. Primeiro, que liderar é mostrar o caminho e fazer o junto, tomar responsabilidade, ter iniciativa, assumir os riscos. Eu acredito que vocês já tenham estudado um pouquinho de dentro de gestão, que hoje você tem que ser um líder. Seja um líder dentro da sua empresa como gestor, seja um líder dentro de uma empresa que você trabalha, no setor que você trabalha. Eu acho que devem ter colocado já para vocês na situação. É liderança. Hoje você tem que ser um líder naquilo que você faz, na empresa e na sua casa também, por que não? Até a história que eu já disse para trás, né? Se você na sua casa, você não consegue ter o sucesso, não consegue gerenciar, não consegue administrar suas finanças, a economia da sua família e por tabela não consegue liderar, isso reflete na sua vida profissional. Então, tem que ser líder. Então, hoje é ser líder. Não existe mais esse negócio de chefe. Hoje eu sou o chefe do departamento fiscal da empresa que eu trabalho. Você não é chefe. Você tem que ser líder.
Porque o chefe é uma palavrinha que ficou no passado. A forma como se trabalhou ou que se trabalha ainda, e por incrível que pareça, a gente sabe que existem pessoas que ainda são chefes, eles não são líderes. E essa palavrinha já era para estar no passado. Não se pode ser chefe, tem que ser líder. Marketing para... Desculpa. Marketing para inovação. Em um programa de ideias com uma gestão de inovação avançada, com certeza existe um marketing... Eita! Em um programa de ideias com a gestão de inovação avançada, com certeza existe um marketing bem usado. Bom, isso é interessante. Oi, alguém falou? Estou espirrando demais, né? A questão do marketing, ela é por tabela, sempre associada, nesses dias atuais, justamente na questão... Sempre vai estar associada à questão de inovação. Porque o que se tem de inovações que são trabalhadas com o marketing é impressionante. Ou, o contrário, o que tem de marketing sendo trabalhado com inovações é um negócio impressionante. E a questão do marketing, a questão da inovação dentro do marketing, né? Fazendo o contrário, é tão absurda que já vem tanto tempo e que aí, para trazer o exemplo, são aquelas chamadas, né, que você faz divulgação, fazer o marketing, aquelas propagandas que ficam marcadas na sua memória, na sua lembrança. Para quem tem mais de 30, deve lembrar de uma propaganda do marketing, que foi uma forma inovadora na época, de como era feita o marketing do chocolate batom. Alguém aqui lembra da propaganda? Ou, lembra não, assim, lembra da propaganda ou lembra mais ou menos como era a propaganda do batom? Compre batom. Compre batom, seu filho merece um batom. A forma que era apresentada foi uma inovação tão grande que na época, e até hoje ficou, né? Eu disse porque, assim, são situações que ficam, são inovações que são criadas, que são feitas, que fica marcada na nossa infância. Tinha outra, na nossa lembrança, né? Tinha outra que era era alguma coisa de som, que eram umas formiguinhas, que era para mostrar a potência do som, era tão alto, tão boa, que umas formiguinhas, elas entravam, subiam na caixinha de som, aí quando dava a pancada do som, as formiguinhas saíam voando. Eu não lembro agora a marca qual era. Então, foram inovações que já, na época, tiveram um grande sucesso, ficaram marcadas, e que hoje, dentro, assim, da forma de se trabalhar as inovações atuais, elas são assim, marketing, inovação, marketing andam juntas. Eu, João Paulo, não tenho como dizer quem vem primeiro. Se é o marketing para a inovação ou se é a inovação para o marketing, porque são tantas coisas, são tantas inovações na forma de você fazer marketing que impressionam mesmo. Processos habilitadores da inovação. Como citado no início deste artigo, no caso da citação que eu disse anteriormente, a inovação pode ser observada como um processo onde existe um input e um output, como uma fábrica. Vocês sabem o que é input e output? Alguém pode me responder qual o significado disso? Hein?
Inputs são entradas. Tudo que é utilizado, gerenciado de entradas como exemplo, em uma fábrica, né? Quais são as entradas, os inputs em uma fábrica? Se é fábrica, você tem que adquirir matéria-prima, né? Para poder fabricar determinado produto ou bem. E o output são as saídas, que é dentro da fábrica o produto pronto e acabado para ser vendido. Então, input, entrada, output, saída. Pessoas orientadas à inovação. Já vimos que as pessoas que estão no centro da inovação, por esse motivo, esforços por parte da empresa e gestores devem ser dirigidos para as pessoas. Sempre que vocês têm dentro do quadro de colaboradores essas pessoas bem orientadas, trabalhando as informações, as inovações, por tabela, é algo mais fácil de se dirigir. É um esforço por parte, digamos assim, da empresa, mas que quando as pessoas têm em si, tem aquela questão do vestir a camisa, de trabalhar as inovações, de saber que devem trabalhar as inovações, são mais fáceis de se gerenciar, de se trabalhar dentro da empresa. Não adianta você ter dentro do seu quadro de colaboradores pessoas que, embora você oriente, mas elas não queiram trabalhar as inovações. Você vai ter dificuldade dentro do processo. Relacionamento com o ambiente externo. É extremamente importante se relacionar com diferentes realidades, perspectivas e pessoas, para que haja a possibilidade de você conseguir sair de sua própria bolha, para pensar fora da caixinha. Eu já falei, nós vivemos numa economia, num mercado tão, digamos assim, obcecado por novidades, por qualidades e tal, e a gente tem que estar sempre pensando em algo diferente. O importante de você inovar algo não muito usual, mas além do não muito usual, o bom sempre é você pensar fora da caixinha. O fora da caixinha é você surpreender com a inovação. Recursos financeiros disponíveis para inovação. Um dos pontos mais importantes da gestão da inovação é a correta alocação de recursos financeiros. O controle de todo o ROI, né, que é a questão chamado mais popularmente lista, relação, né, de organização que vai se fazer. Então, o ROI da inovação, advindo das iniciativas de inovação da empresa. Falei anteriormente que vai investir, tem que saber investir o quanto investir. E quando for investir, analisar quais recursos são necessários realmente, de fato, para aquele investimento. Eu vou direcionar aqui, vou fazer um investimento aqui de R$10.000. Beleza. Esse recurso aqui, ele vai ser utilizado de que forma? Eu vou popularmente, vou tirar ele de onde? Vai ser disponível meu próprio, que eu já tenho, né? Então, lembrar do que é disponível, né? Alguém pode me lembrar aí o que é disponível dentro de uma empresa? Falando de contabilidade, quem é que pode me lembrar? Quando o recurso ele pode ser utilizado agora, no momento presente. Exemplo. Caixa. Exemplo, dinheiro no caixa, dinheiro na conta do banco. Isso, boa, isso mesmo. Vitor, quem foi o que falou aí? Foi eu. Eu quem? Eu não fala que senão me atrapalha. Bom, os dois que falaram, show de bola. E os outros, vamos ajudar, vamos participar. Então, assim, o que eu tenho disponível vou utilizar o meu disponível, um recurso financeiro disponível meu, ou um recurso financeiro disponível de um terceiro, que é a questão de você adquirir crédito, né? Ir num banco, numa financeira, e adquirir esse empréstimo. Então, na hora que você adquire, vai se tornar seu,
mas só que é divino, né, no caso de um terceiro. Casos de sucesso, para a gente encerrar, a questão de inovações, né? O caso da 3M, atualmente, a 3M é uma empresa que registra, trabalha com registro de patentes. Então, você quer patentear um produto, uma das empresas a serem utilizadas para patentear o seu produto é a 3M. A 3M, anualmente, registra cerca de 3 mil novas patentes. Em 2014, a empresa comemorou o registro de 100 mil patentes. Essa grande quantidade de criações não acontece por acaso. Só é possível graças a excelentes práticas de gestão de inovação que facilitam o trabalho. Ela, além de fazer o registro das patentes, né, de novos produtos, novos serviços, digamos assim, ela auxilia na geração desses novos produtos. Faz um trabalho de mercado que faça com que sejam criados esses novos produtos e, por tabela, ela registrar. E um exemplo também é o caso da Amazon. A Amazon, né, para quem não conhece, ela trabalha principalmente com a venda de produtos, né, pela internet, mas também dentro dela tem outros setores, que acho que é a Amazon Prime e entre outros, e que, para exemplificar o caso dela, em vez de se limitar às inovações em produtos, a empresa renovou todo o seu modelo de negócio, criado como o e-commerce de livros. Ela iniciou vendendo apenas livros. Hoje, ela é uma das maiores marketplaces da internet, oferece os serviços de TI, formou uma estrutura própria de logística que é das mais eficientes do mundo. Então, ela iniciou com o e-commerce, né, que é a venda eletrônica ou online de livros, e hoje ela vende uma infinidade de produtos e também serviços. E dentro dela, né? Transformou numa loja de departamentos, né? Oi? Ela se transformou numa loja de departamentos. Além disso, né? Isso, se transformou na loja de departamento. Se não me engano, posso estar enganado, ela é a segunda maior do mundo atualmente. Se não me engano. No Brasil, quem está nessa área de departamento como forte, embora ela seja, a Amazon seja forte no mundo, mas no Brasil, ela ainda está brigando com o Mercado Livre, né? O Mercado Livre é uma empresa argentina e que hoje é a empresa mais valiosa da América Latina, é o Mercado Livre. Ano passado, se não me engano, ela gerou 60 bilhões de reais, Mercado Livre. A Amazon, ela é forte no mundo. No Brasil, ela está querendo chegar perto do Mercado Livre, né? E tem outros produtos, né? A questão dos departamentos, hoje, um dos carros-chefes da Amazon é a questão do streaming, né? De séries, filmes, o pessoal assina para assistir via aplicativo, né? Ou outros tipos de plataforma, né? Mas é um dos casos também de sucesso. Inovações. A Magazine Luiza também, né? Brigando para ser uma das maiores no mercado de departamento. Isso, a Magalu realmente é muito, muito forte também aqui no Brasil. Falar em forte, né? Hoje, né? De 2 anos para cá, 1 ano, 2 anos para cá, a dona da Magalu, né? Ela se tornou a mulher mais rica do Brasil. Já era um pouquinho de dinheiro, né? Bom, gente, seguinte, a gente está encerrando nossos assuntos. Eu vou repetir e peço a vocês que estudem pelos slides. Como eu disse, a apostila é bastante, um pouquinho comprida, então aqui a gente faz, nos slides, a gente faz os resumos, né, daqueles pontos mais importantes. Estudem por eles. Amanhã esse slide já vai estar, entre hoje e amanhã já vai estar disponível no portal de vocês. Aí, amanhã eu confirmo com vocês se a avaliação vai ser amanhã mesmo ou na quarta-feira.
Vou tentar aqui mandar para Fábio hoje ainda a avaliação para ele colocar no portal. Tá bom, gente? Ok? Tá ok. Tá certo. Ok, então, boa noite. Ainda não.